A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o último áudio desse estudo, se fazendo de coitados, né? A gente tá aprendendo bastante aí, a gente é crente, mas não é bobo, né, meus irmãos? A gente tem que ficar um pouco mais ávidos, né? Mais inteligentes, mais espertos em certas coisas, porque o mundo evolui e as pessoas começam a maquinar, né? Elas infelizmente estão na sua natureza carnal, elas não andam em espírito como nós, porque nós andamos em espírito. Então, conseguimos sair deste mundo carnal, de viver as concupiscências. Pastor Alex, que palavra difícil, o que significa concupiscência? Bom, concupiscência significa desejos, quando a gente alimenta nossos desejos, quando a gente dá lugar aos nossos desejos, né? Então, a gente acaba sendo movido pelas concupiscências e a gente vai agora ouvir aqui o final dessa mensagem, né? E eu acredito que você está aprendendo bastante. Mas antes eu tenho que deixar um recadinho que você não vai ouvir no final, que eu sei. Ó, dia 19/7, nós vamos começar uma campanha, vai ser 7 dias, do dia 19/7 ao 25/7, tá? Aqui, o tema é uma porta aberta, né? Essa porta aberta pode ser tanto sentimental, espiritual ou material, né? Que o objetivo, na verdade, dessa campanha é que a gente tenha uma porta aberta. Eu, na verdade, coloquei no meu coração de fazer essa campanha para que Deus abrisse as portas de emprego, né? E quem já está trabalhando pudesse ter uma porta de emprego de aumento, né? Dentro da sua porta de emprego ter um aumento. Então eu quero fazer essa campanha com vários tipos de focos, mas o meu principal é esse, porque eu sei que a pandemia atrapalhou muita gente, né? E muita gente acabou ficando sem emprego. Então a gente vai orar para Deus dar um milagre aí na vida deles, amém? Bom, aqui tá muito frio, meus irmãos, mas pior que esse frio é o coração das pessoas, né? Que infelizmente estão vivendo a vontade do inimigo. Ó, abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu versículo 1. 1 Pedro, no seu capítulo 2 e no seu versículo 1. A minha Bíblia já está aberta, né? Não vou tomar muito tempo aqui de esperar, não. Você pode pausar o áudio para você procurar. Ó, diz assim, ó. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, o tema desse estudo é se fazendo de coitados. Eles não querem deixar esses tipos de sentimentos, eles querem viver isso. E, infelizmente, alguns de nós caem por esse engodo. Qual é a ordem? É deixar. Deixar é não praticar mais, tá? Praticar o quê, pastor? A malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. Eu vou repetir. A pessoa tem que estar longe disso, da malícia, do engano, do fingimento, da inveja e da murmuração. Esses 5 elementos aqui tem que sair da sua vida, porque senão você vai se tornar um coitado se fazendo de santinho. Por quê? Porque vai ter fingimento. A palavra fingimento está aqui, ó. Ele finge ser uma coisa que ele não é. Ele finge que ele alcançou, que ele conquistou, que ele tem, sendo que ele não tem. Tudo isso, meus irmãos, a gente na realidade não encontramos facilmente, porque a gente vai acreditar em todo mundo. A gente vai acreditar que todo mundo ali é santo, todo mundo ali é certo, mas a gente vai perceber que não são. Eles, na verdade, estão fingindo ser algo que não são. Porque eles vivem na malícia, são maliciosos. E por causa da malícia trabalham com o engano. E juntamente com o engano eles fingem
O engano e o fingimento praticamente é quase a mesma coisa. Eles fingem ser uma coisa. E aí, por causa disso, eles têm inveja de você, né? E acabam murmurando. Esse tipo de pessoa vão se fazer de coitados para derrubar você. Isso mesmo. Para derrubar você. Então, você fica esperto com pessoas que agem dessa maneira. E para finalizar, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o verso 27 e 28. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, olha só, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Olha, gente, esse tipo de pessoas que Jesus está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está falando dos fariseus aqui, mas isso cabe a muita gente hoje. Repara que ele está dizendo assim que você já foi num cemitério, só para você ter uma ideia. Você já deve ter ido num cemitério com certeza. Se não foi, você viu em filmes. Você já viu que as campas, né? Os túmulos, as campas deles, né? Aqui é chamado de campa, não sei aí onde você mora. Eles são muito bem feitos. As pessoas constroem, fazem de parede e fazem um murinho de laje, e aí colocam azulejos, e aí coloca piso dentro, sabe? Eles enfeitam, colocam flores, colocam muitas coisas. Realmente fica muito bonito por fora. Mas e por dentro? Por dentro só tem ossos de mortos. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que tem pessoas que só são bonitas por fora. É por isso que nos engana. Tem pessoas que usam terno e gravata, a Bíblia na mão, e só são bonitos por fora. Mas por dentro são sepulcros caiados. São depósito de ossos. Aí ele fala mais. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Então, para todo mundo, parece que você é o justo. Mas, interiormente, está cheio de hipocrisias e iniquidades. Isso nos faz retratar que, se existem pessoas dessa maneira que trabalham com fingimento, com falsidade e querem nos derrubar, então nós também devemos tomar muito cuidado para não cair nessa conversa. Eles se fazem de coitado. E olha que estou falando agora da igreja. Eles se fazem de coitados. Oremos para que Deus nos dê discernimento. Foi o que eu disse no começo desse estudo. Discernimento. Porque senão você não consegue descobrir quem é quem. Deus está te mostrando, mas você não vê os sinais. É por isso que nós temos que procurar tomar muito cuidado. Porque às vezes você nem imagina, mas uma pessoa que anda lado a lado com você planeja seu mal. Eu vi um vídeo muito feio mesmo, de um jovem que os amigos chamou ele para curtir, para fumar um baseadinho. E ele foi. Eles estavam no meio do mato. Depois que você vê o vídeo, você percebe que... Eu vou dizer o número, mas eu não lembro agora o total. Vamos dizer que 7 amigos e ele, com ele 8. As 7 pessoas que estavam em volta dele estavam dando risada para ele. Deram bebida para ele. E ele não sabia que ele ia morrer naquele dia.
Os amigos chamaram ele. E ele achou que era parceiro, que era mano, que era colega, aí foi. E todos eles estavam juntos ali. E de repente, meus irmãos, um foi e deu uma facada nas costas, o outro já começou a dar outra facada, o outro veio e deu um tiro e começaram a encher de paulada o jovem. O vídeo é feio. Mas isso nos faz retratar nesse estudo aqui, ó. Eles se fingem, eles se fazem de coitados. Então você não deve sair julgando ninguém. Mas o que eu faço então, pastor? Pede para Deus discernimento. Amém? Bom, meus amados irmãos, eu finalizo aqui esse estudo maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Está fazendo aniversário hoje o Ivaldo, né? O Ivaldo é da IBDF, lá do Pará, tá bom? Um abraço para Isabel. Ivaldo, feliz aniversário, meu amigo. Curta seu dia, Deus abençoe grandemente, viu? Olha só, já dei um recadinho no começo, né? Meus irmãos, a lição de casa hoje é Salmo 45, verso 5. Salmo 45, verso 5. Você que quer o meu Pix, eu vou passar, ó. Vou passar 3 Pix para você. O primeiro, 2830 58 69806, para você me ajudar nas cestas básicas, tá? O meu segundo Pix é 11 9 7109 3166. O meu terceiro Pix é 11 9 5618 8781. Por que 3, pastor? Porque eu tô ouvindo muita gente falar aí que põe lá e parece que não vai. Então, para não ter problema, porque eu preciso muito de ajuda, meus irmãos, para montar as cestas básicas, né? Então, eu quero esse mês aqui ajudar com mais do que 8 cestas básicas, né? Bom, eu fico por aqui. Amanhã tem estudo novo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.